E aí, pessoal, estamos ao vivo com mais um Jornal Minas no ar. Hoje vamos entrevistar o vereador e pré-candidato a prefeito de Sabará, Thiago Rodrigues. Eu vou estar chamando ele, também teremos a participação do Luf Werneck, jornalista da página Sabará News, que vai estar aqui com a gente contextualizando, explicando melhor os acontecimentos da cidade, para que a gente possa ter um diálogo mais rico. Então vou estar convidando os dois para entrar ao vivo e a gente já começa já, em menos de 30 segundos. Já foi feito o convite, daqui a pouco o Thiago já está no ar. Ei, Thiago, tudo bem? Tá me ouvindo? Grande Thiago. O áudio está bom aí para você? Tranquilo. Então, só estou convidando o Luffy aqui, um minutinho. Sabará News, para contextualizar para a gente da política de Sabará, que a gente acompanha a região metropolitana, mas precisa de um especialista, né? E o Luffy vem aqui nos ajudar, já que nosso jornal, o Jornal Minas, ele abrange um pouco mais de cidades, né? Ele está entrando aí. Luffy, vira a câmera aí. Seja E aí, gente, boa bem-vindo, noite. Luffy. Boa noite. Boa noite. E aí, vereador, boa noite. Luiz Fernando, boa noite. Boa noite. Pessoal, antes de começar, eu só vou dar uma contextualizada, tá? Que a gente recebeu várias mensagens de pessoas, pré-candidatos a prefeitos, políticos aí da Sabará, próprios apoiadores, perguntando qual que foram nossas escolhas, né? Então, é uma série de entrevistas que a gente está iniciando agora, começando por Sabará, que são pré-candidatos a prefeito para que a população possa escolher. E para fazer essa escolha, a gente precisava de algum critério. E esse critério veio da pesquisa da Big Data, do Instituto Big Data. Ela foi encomendada pela TV Record e nela apareceram os 3 primeiros candidatos na intenção popular neste momento. Deixando claro que o jornalismo, né, o noticiário trabalha com um momento. Nesse momento são os 3, é o Sargento Rodolfo, a Conceição Arruda e o Thiago Rodrigues. Então, esse foi nosso critério para escolha. Eu sei que tem pessoas que gostariam de participar, querem participar, merecem o espaço, só que a gente também tem nossa limitação de horário, de dia, de data, então a gente teve que fazer um critério. E até a eleição a gente pretende dar oportunidade para todo mundo. Sim. Então, só deixando esse esclarecimento. Sobre o Thiago Rodrigues, hoje a gente vai falar, Thiago, especificamente sobre seu mandato de vereador, sobre a sua aparição nas pesquisas. Então, eu também quero deixar, quem quiser conhecer um pouco da história do Thiago Rodrigues, a gente já tem uma gravação de um podcast, né, Thiago? Foi ano passado, né? E lá o Thiago conta muito bem a história dele, conta a história com o pai dele, como que ele construiu sua personificação, né, sua personalidade política, seu caráter político. Então, quem quiser também acompanhar um pouco mais sobre o Thiago, que não vai ser a pauta dessa live específica, pode ir no nosso canal do YouTube, lá é jornalminas.com.br, e digitar lá Thiago Rodrigues, vai aparecer. Então, dito isso, podemos começar a live, gente? Vamos lá. Manda bala. Então vamos lá, Lupe, se apresente aí para quem não te conhece. Eu já te conheço há um certo tempo, que você participou da eleição na Valina, Itabirito, algumas outras contatos que a gente teve, em 2022 também, eleição presidencial. Se apresenta aí, que eu espero que você esteja muito com a gente aqui nesse caminho até o período eleitoral para Sabará, e depois disso que a gente precisa dessas parcerias para que a gente agregue mais a população. Vamos sim. Bom, eu sou o Luf Werneck, jornalista, também, né, muito engajado na política, já, né, fiz diversas, né, campanhas políticas para vereador, para prefeito, para deputado federal. Hoje estou em Sabará, hoje faço parte, né, sou um dos criadores do Sabará News e venho acompanhando a política aqui, né, da cidade. E para mim é uma honra, cara, estar aqui e a gente poder trazer, né, luz, né, em tempos tão difíceis, cara, que principalmente se tratando de eleição, a gente acaba não sabendo o que é verdade, o que é mentira. Então, eu acho que o papel do jornalista é esse mesmo, cara, é você mostrar o que está por detrás desse plano, né? Por detrás das cortinas
né, da política e poder fazer a população enxergar com seus próprios olhos e ter suas próprias opiniões. Então é um prazer, estamos juntos e vamos fazer essa live aqui chegar até o povo de Sabará. Excelente. Tiago, agora se apresente uma rapidinha, não muito extensa, porque a gente já tem toda a sua história lá, mas só para a população que não é de Sabará também, a gente tem uma audiência boa, como eu já disse, Nova Lima, região, Itabirito, para as pessoas te conhecerem. Bom, primeiramente, Tiago, quero te agradecer pela oportunidade, desde já te cumprimento a todo o jornal, cumprimentar aqui o Luiz Fernando também, boa noite a vocês e as suas famílias. Parabenizar aqui o Luiz Fernando pelo nascimento de sua filha, Antonella, que nasceu aí recentemente, viu, Luiz Fernando? Cumprimentar aqui a todos aqueles que estamos assistindo aí pelo estado de Minas Gerais. Eu me chamo Tiago Rodrigues, estou vereador pelo Patriota em Sabará, sou administrador de empresas e fundador do Instituto Vem Com a Gente, pai de família, casado, tenho 39 anos e líder da direita conservadora em Sabará. Começo aqui minha fala dizendo que, como diria o grande Olavo de Carvalho, conservadorismo não é para homens de geleia. Já mandou um recado aí, começou bem polêmico. Ô Thiago, então, vamos contextualizar. Você está no seu primeiro mandato, né? Primeiro mandato. E como que foi essa questão? Como que você está enxergando hoje? Você já está com 2/3 do mandato em andamento. Como que você enxerga essa questão do seu nome ter aparecido logo em terceiro, com mais de 10% das intenções de voto? Como que você recebeu essa informação aí dentro do seu staff político, do seu trabalho político dentro de Sabará? Para mim foi uma grande surpresa, Thiago, porque honestamente eu não estou focado nisso, né? Estou focado em terminar o meu mandato. Nós estamos aí praticamente com mais de 50% do nosso tempo de mandato, né, já concluído, e eu procuro ser propositivo dentro daquilo que eu acredito que é o correto na política. Então, para mim foi muito surpresa o meu nome ter aparecido. Eu me lembro que eu estava em Belo Horizonte com a minha família, aí me ligaram, falaram comigo que meu nome apareceu no jornal. A princípio, eu achei que eles estavam confundindo, depois que eu fui correr atrás da informação e vi, fiquei muito satisfeito, surpreso, mas muito satisfeito. Mas eu acredito que isso também se dá muito ao trabalho que a gente vem fazendo aqui de forma muito propositiva. Então, é só agradecer a Deus e a população sabarense mesmo por ter confiado aí que numa pesquisa espontânea nosso nome tenha aparecido em terceiro lugar nas pesquisas para prefeito do nosso município. Ô Luffy, como que é a percepção da mídia local em relação a essa pesquisa aí que o nome do Thiago apareceu? O que a mídia, você como imprensa, com sua proximidade maior com a população, o que você qualifica isso, o que você pensa sobre esse terceiro lugar dele na pesquisa? Eu acredito que a percepção da cidade, né, primeiro dizer que a cidade está clamando por uma mudança política. Então, eu acredito que é o momento de aparecerem novos nomes, né? Nós tivemos aí os 3 primeiros lugares, né? Tiago em terceiro, Conceição Arruda também, que foi uma surpresa. Sabará nunca teve, né, uma prefeita mulher. Nunca teve a presença de uma mulher à frente do executivo, e ela apareceu bem também. E o sargento Rodolfo, que também aparece na pesquisa, bem mais lá em cima, né? Na verdade, se juntar do 4º lugar até o último, né, eles empatariam juntando a Conceição, empatariam com o Rodolfo hoje. Então o sentimento de mudança, cara, é muito grande na cidade. Foi uma surpresa para nós também que Tiago e Conceição aparecessem. Maior a nossa surpresa é que num quadro entre o nome do prefeito, o nome do Rodolfo, os dois empatam em 5% e Tiago aparece com 2% na pesquisa. Isso, né, causou mais surpresa ainda. Mas uma coisa que eu achei muito positiva é que a cidade quer realmente uma nova história. É isso que você sente nas ruas, é isso que você sente quando você vai num bar
tomar uma cerveja e a conversa é a política. É isso que você ouve pela cidade de Sabará. Excelente. Só contextualizando, para quem não sabe, o prefeito Wander Borges está no seu segundo mandato e não pode vir candidato, né? Então, não teremos mais uma reeleição. Então, dentro disso, Thiago, e dentro dessa opinião aí do Luffy, o que você acha que seu mandato trouxe de novo para a população enxergar em você uma novidade, uma inovação, uma oxigenação na política de Sabará? Me causou muita estranheza, desde quando eu vim para cá, para a cidade, da maneira como se faz política. Eu acho que eles ainda estão muito atrelados nos anos 60, anos 70, o cabresto. Eu vejo que a política ela tem modernizado muito, tanto no seu pensamento ideológico, né? A gente vê aí uma polarização muito grande, esquerda e direita, e é natural que isso aconteça nas grandes potências mundiais, e o Brasil está indo para isso, mas também eu percebo que a população ela está muito cansada daquele o politicamente correto, sabe? A população ela está querendo um pouco mais de transparência, menos corrupção, ou melhor, nenhuma corrupção, né? A população ela está querendo pessoas que estão engajadas, mas com o papo reto, alguém que se identifique mais com a visão da população, com o linguajar da população, com o jeito da população. Aqui em Sabará, Thiago, eu sou muito papo reto, sabe? Eu não passo a mão na cabeça de eleitor, eu não sou o tipo do político que fica passando a mão na cabeça de eleitor, não. Apesar de eu estou vereador e enquanto agente político, eu tenho que ter toda uma conduta, né, em cima do meu mandato, mas também eu entendo que eu não sou escravo da população. Eu entendo que eu simplesmente sou ali um servo da população. Enquanto eu tiver mandato, eu vou trabalhar por ela, da maneira que eu acredito que é o correto, com princípios, valores e por aí vai. Quando eu cheguei aqui, eu assustei muito, muito. Os políticos daqui retiraram a dignidade política da população. A população não tem mais desejo de ir para a urna. Eu vou dar um exemplo para você. Aqui, mais de 25 mil pessoas não vão para a urna. Elas não votam. Mesmo 25% da população não vota. 25% do eleitorado não vai para a urna. Mesmo no Quase 5% a mais do que a média do Brasil, né? Veja bem, o TRE aqui em Sabará são 101 mil eleitores. Normalmente aqui é 75 mil, 76 mil que vão para a urna. Isso daí mostra que o povo cansou. E a forma de se fazer política em Sabará é assustadora. O pessoal parece que vive nos anos 60, nos anos 70. É lamentável. E eu venho numa pegada dessa maneira. Transparência total naquilo que fala, nas minhas convicções, naquilo que eu acredito, sempre pautando pelo respeito, mas ciente de que estou aqui para poder trabalhar, tentar fazer aquilo que é o melhor, sem esse tipo de escravismo político. É igualzinho que a esquerda fez muito isso com a população. Ela escravizou a população a serem dependentes do poder público. E aqui em Sabará isso é de maneira exacerbada. Entendi. Não, vamos contextualizando aqui. Na última semana, né, se não sei, na última reunião da Câmara aí, você teve uma fala muito polêmica, né? Na hora que você apresenta o seu projeto sobre escola sem partido. E houve uma parte da fala onde você deixa bem claro que você não tem medo do servidor, você não tem medo dos professores. Vamos contextualizar melhor, porque às vezes no corte, né, eu vi que a população ela ficou um pouco, alguma parte do seu lado, outra não. O que você quis dizer que você não tem medo deles? Qual foi o contexto realmente daquela fala ali? Que naquele momento ali a gente vê que você é uma pessoa de muita energia e que você realmente acredita no seu projeto. Até agradeço você pela oportunidade, porque realmente isso polemizou muito. Até o vice-prefeito, que às vezes a gente até esquece o nome dele, por ele não ter nenhum tipo de ação efetiva política na cidade, vive às sombras do prefeito, ele decidiu sair de sua caixinha recentemente para poder falar um pouco do nosso projeto de lei. E eu fico feliz com isso. Eu vi também alguns personagens, né, como, por exemplo, um personagem do PT, eu vi o pessoal do Rede Sustentabilidade, a base do governo se manifestando em cima disso, mas quando a gente pega ali todo o texto, ou melhor, toda a minha fala, sem nenhuma edição, vê muito bem claramente que o nosso projeto de lei ele foi de forma muito genérica, falando tanto de movimentos de esquerda quanto de direita, mesmo eu estando líder conservador da direita conservadora em Sabará, eu não sou a favor com militância política dentro da escola. Veja bem, você pega uma criança que tem
psicológico mais vulnerável do que a gente. Ele tem uma capacidade psicológica e intelectual mais vulnerável do que um adulto. O professor se apropria ali do seu poder de estar dentro da sala de aula. E no momento em que ele começa a ensinar, por exemplo, ciências políticas, eu não sou contra a explicação de ciências políticas dentro de uma sala de aula, mas se ele se apropriar daquele seu momento e ele começar a colocar falas ideológicas do seu pensamento pessoal, ele extrapola a sua fala enquanto professor, enquanto ensinador, enquanto educador, e passa a se colocar ali como o dono da verdade. E isso eu não concordo. Então, meu projeto de lei foi basicamente isso, e a minha fala foi que eu disse que eu não tenho medo do servidor público, que realmente não tem. Não tenho medo do prefeito, não tenho medo dos vereadores, não tenho medo do servidor público, do secretário, não tenho medo. A única coisa que eu tenho é temor a Deus e da população. O dia que a população perceber que eu não estou mais apto para servi-la, a urna vai decidir me tirar. Eu não tenho medo. Foi nesse sentido que eu quis dizer isso. Entendi. Ô, Luffy, e nessa polêmica toda, a gente fala, né, que existem as grandes mídias da cidade, existem as grandes mídias locais, e eu não me considero grande mídia, mas a gente acaba abrangendo fora da cidade. Qual que foi a percepção aí que você viu da população? A população que eu falo, a população de base, sem ser o próprio servidor. Como que ela percebeu esse projeto, a apresentação desse projeto em relação a uma proteção das crianças, né? Seja de qual lado, que nem você falou, não é só por um viés político. Qual foi a percepção da população aí? Olha, a população em si, o sabarense médio, o sabarense que pega ônibus, vai para o trabalho, vai fazer compra, não está nem sabendo praticamente disso aí, dessa polêmica. Acho que entrou, foi um ferrão que entrou em alguns servidores que se sentiram mais afetados, né? Ou por exatamente terem um viés ideológico, né, já predominante, carregar isso para a sua vida profissional, ou por alguns que não entenderam e acabaram por comprar a conversa desses que estão mais engajados politicamente. Primeiro, como eu falei no Sabará News, eu tenho a minha opinião. Eu acredito, sim, que a escola deva ser palco para se falar de política, mas de todas elas. Esse é um pensamento meu. Tá? Eu acho que a esquerda tem o direito de falar sobre política, a direita tem a possibilidade, e eu acredito que também o direito de falar sobre a direita, os liberais, e nós temos várias matizes ideológicas que deveriam sim ser tratadas na sala de aula, em determinadas aulas, como aula de história, aula de filosofia. Eu não consigo entender o propósito de um professor de matemática externar a sua opinião política, né? E ouvi muita coisa sobre querem calar os professores. Eu não vejo assim que ninguém está querendo que o professor de matemática não dê aula de matemática. Pelo menos eu não vi isso no projeto, né? Algumas pessoas me criticaram. Eu vou dizer, vereador, eu não concordo com o seu projeto, basicamente, porque eu acredito que a gente deva falar de política. Mas num ambiente onde a gente não tem um outro lado para a gente não ter essa hegemonia do discurso, não ter um discurso apenas valendo na sala de aula, porque realmente a balança de poder professor e aluno, ela fica desequilibrada. O professor exerce poder sobre o aluno e dificilmente o aluno dá sua opinião, discorda do professor. Então, por causa dessa hegemonia do discurso, eu acho que nenhum dos lados deveriam falar, então. Ô, Thiago, então você precisa... Então, o Luiz Fernando precisa escolher um lado. Porque quando você fala pra gente que você não concorda com o projeto, mas ao mesmo ponto você diz pra gente que o professor ele não tem o direito de colocar sobre a cabeça de uma criança de 5, 8, 10 anos, que não tem a capacidade intelectual, a mesma que você, tem uma formação superior, uma experiência política de décadas, de anos, para poder debater com o professor, você tem que tomar um lado. O projeto... Não, mas eu expliquei, mas vereador, expliquei o meu lado.
Eu disse que eu concordo que a escola deva ser palco de debate político, mas eu disse que todas as ideologias, todas as matizes ideológicas, elas precisam entrar para essa, sabe, para essa linha de ensino na escola. E como eu falei, eu acredito que existem matérias como filosofia e história que essas matizes ideológicas devem ser abordadas. Mas, como Sabará não tem maturidade ainda, como Sabará não tem um outro lado preparado para falar, para se defender, né, para defender a sua pauta, eu acho que o projeto é válido. Eu só não concordo de proibir professores, né, de proibir a comunidade escolar a falar de política. Entendi. Então, Thiago... peraí, só um minutinho, que eu preciso fazer uma contextualização aqui em cima da fala do Luiz. Luiz Fernando, inclusive eu mandei para você a matéria por completo, e ela não fala que não pode falar de política, ela fala que não pode ter militância partidária. Então vamos deixar isso aqui muito claro, tá bom, Thiago? A militância partidária o espaço é seu. Ciências políticas é outra. Senão quem está nos ouvindo vai imaginar que tudo é genérico. Não é. Não é. Entendi. Tá, Thiago, só antes da gente... Esse assunto é polêmico. Você vê que qualquer coisinha já dá... E eu acho bom mesmo que as pessoas opinem e falem mesmo. Agora, deixa eu te perguntar. A gente sabe que no Brasil a gente já vê essa contextualização muito forte em várias escolas de denúncia. Aí em Sabará, teve alguma denúncia, alguma questão que motivou você a apresentação desse projeto? Ou já é um contexto geral que você já observa, de um modo geral, não especificamente da cidade? Logicamente que dentro de um contexto geral, dentro de um pensamento não ideológico, mas de um pensamento de uma escola mais madura, mais moderna, mais eficiente, a gente sabe muito bem como que são as escolas públicas do nosso país. O professor já não é valorizado. As condições das escolas já não são suficientes para poder fazer com que o professor se sinta num ambiente favorável às suas aulas. As crianças já não têm um ambiente escolar que lhes receba bem, para que eles possam, né, aprender. Imagina, então, as matérias. Então, isso eu acho que a gente não pode abrir tanto assim. A gente tem que saber aquilo que a gente vai passar para as nossas crianças e da maneira como a gente vai passar. Me preocupa, eu tenho três filhos que estudam em escolas públicas aqui de Sabará. Todos os meus filhos. Uma estuda na Escola Gabriela, outro no José Lopes. Inclusive o meu filho, no período eleitoral, por ciência que eu sou político, ter ciência que eu sou político, que eu estou político, a gente debate muito aqui, né, a roda da nossa mesa, a gente procura ensinar eles. Meu filho fez um questionamento para mim. Papai, um dos meus professores, ele fala muito do Lula na sala. E o ano passado foi um período eleitoral. Você fica imaginando isso na cabeça dos nossos adolescentes. Uma campanha eleitoral tão polarizada, onde um voto fez a diferença, e um professor ficar militando, tanto para a esquerda ou para a direita, mesmo que fosse Bolsonaro, estivesse falando dele, está errado, não pode. Quer ensinar ciências políticas? Ensine no pensamento, não ideológico, mas ensine de forma técnica, com um embaseamento imparcial. Olha, existem várias escolas nos Estados Unidos que eles ensinam a política desde a sua essência. Eles ensinam a Carta Magna, que é a Constituição Federal dos Estados Unidos. Esse é o tipo de política que eu acredito que nós temos que implementar na cabeça dos nossos filhos, e não um pensamento ideológico para as nossas crianças. E aí, em Sabará, né, como eu falei, foi num pensamento geral, né, de uma pauta conservadora, e também um pensamento conservador, e também por aquilo que eu recebi de algumas denúncias do próprio Sabará News. Nós entramos em contato com essas famílias para que a gente pudesse investigar. Eu fiz essa denúncia, né? Denúncia que eu falo dos próprios pais. Então, eu acredito que o nosso projeto ele vai de encontro a uma realidade das escolas do Brasil e de Minas Gerais. Particularmente, Thiago, para poder botar um ponto na minha fala, eu deixei muito claro na minha fala na plenária, quando eu apresentei a minha proposição, de que não são todos os professores que praticam esses atos dentro das escolas. Nós estamos cientes que existem professores que são da nossa época, que iam para a sala de aula para poder ensinar as crianças, não educar, porque não é papel do Estado educar. Quem educa é pai e mãe. A escola está ali para poder ensinar os nossos filhos, prepará-los para o futuro. Excelente. Última pergunta para a gente sair desse assunto, para a gente passar para o outro. Teve algum professor que te apoiou
mandou mensagem, parabéns, eu tô com você, eu acho que realmente isso faz parte. Temos sim. Olha só, eu tenho aqui o Luiz Fernando, a gente estava conversando sobre isso essa semana. Nós, naturalmente, temos pessoas que estão dentro dos grupos dos servidores públicos, do colegiado, de todas as escolas. Graças a Deus, temos amigos, professores que estão engajados com a nossa forma de fazer política e por aí vai. E prints de conversas, a base do prefeito de Sabará, por parte de algumas pessoas, pelo menos é o que nos informaram, né? E aí eu já ratifico aqui a minha fala, ou melhor, retifico minha fala dizendo que é um pensamento das pessoas que chegaram até nós, é uma fala das pessoas que chegaram até nós, de que está sendo disseminada uma informação nos próprios grupos dizendo que eu ofendi os professores. Ou seja, vídeos foram colocados dentro dos grupos de WhatsApp do próprio colegiado, falando, o vereador que infringiu e bateu e xingou. Não teve repercussão dentro dos próprios grupos. E aí eles printam as conversas, mandam pra gente, falam, olha aqui, ninguém fala nada. Até porque eles não se sentem representados pelos próprios da base do prefeito. Então, vou te dar um último exemplo aqui, Thiago. Veja bem, você, professor, que está me ouvindo agora, inclusive eu vi algumas pessoas aqui da petralhada que entrou aí. É o seguinte, o único vereador, juntamente com o vereador Bulim, os únicos vereadores, eu e Bulim, que fomos contra um projeto de lei do prefeito de Sabará, que tira a autonomia, o poder e a democratização de que o colegiado, juntamente com a sociedade civil, pudessem votar e escolher os seus diretores e vice-diretores das escolas, porque isso sempre foi uma votação democrática em Sabará para se escolher quem será o diretor e o vice-diretor. O prefeito de Sabará mandou um projeto de lei para a Câmara Municipal e um professor da rede municipal de Sabará, que é o presidente da Comissão de Educação da nossa cidade, que foi o relator do projeto, juntamente com a base do prefeito, aprovou o projeto, tirando esse poder democrático da classe educadora e passando essa questão totalitária para o prefeito. Eu fui o único que foi contra junto com o Bulim. Então, quando eu estive lá para poder defender a classe da forma correta e verdadeira, eu era bom. E agora que eu fiz uma colocação e um projeto desse, eu não sou bom? Pelo amor de Deus, a hipocrisia fica no passado. Entendi. Só contextualizando, você está citando o professor Costela, vereador, é isso mesmo? Ele é o presidente da Comissão de Educação e Justiça. Tá, eu estou perguntando, pessoal, porque eu não sou tão envolvido com a política de Sabará e eu acho que essas dúvidas também surgem em quem está assistindo. Então é bom a gente deixar bem claro. Até para explicar melhor, é porque o professor Costela, um dia após, né, a plenária, juntou alguns vereadores, né, e se colocou como Comissão de Educação e Saúde, dizendo ser contra as agressões e as ofensas, né? Bom, eu sou um cara extremamente analista. Eu assisti a plenária e depois fui lá rever para ver aonde estariam essas falas de ofensa e essas falas de agressão. Eu, ao meu ver, talvez por não ser professor, não tenha me ofendido e, assim, recebi relatos de outros professores que também sequer entenderam onde fica a ofensa e a agressão. Pelo contrário, se sentiram ofendidos pelo vereador ter se manifestado pela categoria, né? Porque o vereador, quando teve a oportunidade, né, de se negar a um aumento de 1% que o prefeito deu para a categoria, o vereador votou favorável. Essa questão dos diretores, o vereador votou favorável, ou seja, hoje quem escolhe os diretores, né, aqui em Sabará, nas escolas municipais de Sabará, é o prefeito. Ele coloca quem ele quiser. E o vereador, que é presidente da comissão, professor, e que se diz né, defensor da categoria, votou favorável. Quer ver outra? Só a última que eu finalizo. Por exemplo, os professores, eles são descontados 6%, cara. 6% do salário, como se recebessem vale transporte.
Não recebe, recebem auxílio transporte. E quando ele tem que ir dar aula em outra escola, em outra localidade, ele paga do bolso. Então, assim, cadê essa indignação toda, né, pela categoria, que até hoje os professores estão bancando o bolso para dar aula numa segunda escola? É incoerente, né? Mas volto a dizer, assistir a plenária ao vivo, sem corte, a gravação está lá. Eu acredito que os professores são inteligentes o bastante para sentir o cheiro de manipulação, né? Quando eles estão sendo manipulados a participar de um jogo político, né? E assim, é do direito de você participar ou não. Você quer ser enganado? E, o problema é inclusive, seu. Luiz né? Fernando, se você me dá a parte, eu acho que assim, tem gado para tudo, sabe? Aquele que quiser participar da boiada, vai junto. Eu acho que professor é inteligente, estudado, pós-graduado, mestrado. E o Luiz, ele tem muito bem. Eu acho que assim, se quer fazer parte de um plano onde do qual está sendo apenas utilizado como massa de manobra para tentar reaver o respeito de uma classe, eu acho que vai ter que ser muito mais do que isso, vai ter que fazer muito mais do que isso. Excelente. Vamos mudar a pauta, mas ainda na pauta da escola eu perdi a pessoa que fez uma pergunta aí. A gente teve agora no início de abril uma série de ataque às escolas, né, por todo o Brasil. Inclusive, em Sabará teve uma ameaça, né? Chegou a ter aí também? Isso. E semana passada a gente teve mais um caso, infelizmente, lá em Santa Catarina, que resultou na morte de 2 adolescentes. Na prática, Thiago, como foi a atuação aí de você como vereador, da Câmara de Vereadores, da cidade de forma geral, em relação a aumentar a segurança? A gente está falando disso, eu acho importante a gente dedicar um bom tempo, porque a gente está falando de crianças, né? Quando você deixa seu filho na escola, você quer no mínimo tranquilidade para você poder trabalhar. Como que foi sua atuação e a atuação da política de forma geral de Sabará em relação a esse problema, esse caos que foi gerado no Brasil e em todas as cidades? Assim que aconteceu aquilo, de forma particular, eu entrei com um projeto de lei justamente para que a gente pudesse melhorar a condição da segurança das escolas. Nós passamos por um período de pandemia, eu vou voltar lá atrás, contextualizar, onde todos os municípios tiveram tempo de poder trazer segurança para as escolas. Seja reforçar um muro com uma grade, seja reforçar o portão, seja colocar câmeras, ou seja, não tem desculpa. E aí eu falo enquanto do Poder Executivo. Tiveram tempo. Thiago, mas o atentado foi depois. Mas a gente não pode trabalhar dessa maneira. A gente tem que esperar a tragédia acontecer, para que depois o poder público venha agir. Não é assim. Enquanto no pensamento do coletivo na Câmara Municipal, eu acho que todos os vereadores atuaram bem. Não acho que nenhum vereador ali se omitiu nesse sentido, porque todos são pais. Se eu não estiver enganado, todos os vereadores nesse mandato têm criança, todos se preocupam e se colocaram à disposição de poder realmente, em conjunto, montar, né? O próprio presidente da Câmara, o José Roberto Fernandes, ele elaborou um projeto lá muito legal, que é o botão de pânico, para que quando for ocorrer alguma coisa, o diretor ele acione esse botão. Me parece que imediatamente a Polícia Militar ela fica ciente e envia uma rádio patrulha, né, porque é conectado com o batalhão da Polícia Militar. Ou seja, houve ali um interesse, sim, por parte da Câmara Municipal. Mas eu ainda continuo vendo que não existe uma efetividade por parte do Poder Executivo. É muito lento. Tiago, só uma pergunta. O que diz o seu projeto? O que você prevê no seu projeto? Bom, desde colocar em todas as escolas municipais do nosso município, eu acredito que são as catracas de segurança, né? É igualzinho aquelas roletas que tem dentro de bancos. Fugiu um nome aqui, me desculpa, estou muito cansado hoje. Se vocês lembrarem aí. A gente entendeu. E dentro do meu projeto fala isso. Por quê? Hoje, vamos pegar o exemplo do que aconteceu há alguns dias atrás, e que morreram até 2 jovens. O rapaz, ele foi esperto. Ele não entrou atirando. O que ele fez? Ele foi na secretaria e disse que ia pegar um documento. Então, hoje, as pessoas entram com muita facilidade. Dentro do meu projeto também fala sobre a revisão da segurança das partes externas, ou seja, câmeras de segurança, porque isso inibe. Hoje o camarada vê que ele está sendo filmado, ele pensa 2 vezes. Então, se você coloca o circuito interno de TV, e principalmente, que eu coloquei no meu projeto, foi a contratação de
segurança privada. Mas como é que fica a guarda municipal, vereador? Porque assim, eu queria até chegar nesse ponto. A contratação de segurança privada. Vou chegar até lá. Só que quem cuida, né? Quem cuida do patrimônio público, ou seja, escola, prefeitura, o que é patrimônio público municipal? É a guarda municipal. Luiz Fernando, vamos falar de prevenção? Vamos falar de prevenção e não daquilo que vai fazer pós-acontecimento. Primeiro, nós temos que entender o que é prevenção. Se você coloca um segurança particular, contrata uma escolta armada ali, você inibe, você está prevenindo. Porque o camarada está ali armado, na porta da escola. E o tempo inteiro, onde começou a aula, de 8 da manhã até a meia-noite, ele está ali para poder garantir a segurança das crianças. Estou falando de prevenção, câmera e tal. Agora, você está falando para mim da Guarda Municipal. Não tem efetivo, Luiz Fernando. Sabará, a gente sabe disso. Se eu não estiver enganado, tem 32 guardas municipais do efetivo que deveria ser, se eu não estiver Sabará só tem 32? 32, se eu não estiver enganado. Nossa Senhora, mas não deve passar de 35 também, não. Para a população de quase 140 mil. Foi até bom. Se eu não estiver enganado, Luiz Fernando, o efetivo deveria ser, se eu não estiver enganado, pelo marco da segurança pública que está lá na Constituição Federal, né? Aquilo que os nossos deputados votam e aprovam lá em cima. 150 guardas que deveriam ter em Sabará. Eu quero aqui dizer que eu posso estar errado na minha fala, porque eu não me lembro os números agora, peço perdão. Mas se eu não estiver enganado, é algo em torno de 150 pelo número de moradores que nós temos. E nós temos apenas 35. Então, Luiz Fernando, respondendo, não dá, cara. Infelizmente, com o atual governo aí, não dá. Mas você pergunta para mim. Você chegou a propor, mas eu acho que você chegou a propor, se eu não me engano. Um aumento do efetivo. Sim, está no meu projeto. Que haja um aumento do efetivo da Guarda Municipal. Sim. Só que o prefeito não vai aumentar, porque o teto de gasto da mão de obra, né, de Sabará aqui já está extrapolando quase que 80%, 90%. Como que ele vai fazer chamamento público? Mas qual tipo de mão de obra? O que hoje a prefeitura tem nessa mão de obra que é um impeditivo para fazer concurso para a Guarda Municipal, para contratar professores, fazer concurso para professores, né? Para a saúde? Que tanto de gente é esse? Nós temos cargos comissionados, nós temos pessoas contratadas, nós temos os próprios profissionais efetivos. Chega um momento que a legislação não permita que se contrate mais. Senão ele vai furar o teto de gasto. E aí ele comete improbidade administrativa. Ele vai gastar mais do que ele arrecada. Então ele não tem como gastar. Hoje Sabará vive essa realidade. Então, só para a gente contextualizar aqui, a gente começou falando de problemas de escola e mostra que, na visão de vocês, é um problema de gestão que acaba interferindo, talvez, numa maior segurança nas escolas em relação à guarda. Eu estou contextualizando para a gente não perder o assunto, senão a gente vai para muitos lados. Lembrando que os cargos comissionados hoje, em Sabará, o que a gente tem um sentimento, pelo menos, que a população tem, e eu não tenho medo nenhum de falar e afirmar isso, porque já até coloquei em projetos de leis mesmo para que o prefeito pudesse diminuir. Eu apresentei um projeto de lei para o aumento de salário do servidor público, e aí eu tenho que apresentar qual é a fonte. Diminui o cargo comissionado, que são cargos eleitorais, favores políticos que o prefeito ele cumpriu e colocou na prefeitura de Sabará. Mas isso que ele vai ter condições de fazer chamamento público, ele vai ter condições de colocar aí um concurso para a população, aumentar o efetivo. Basta fazer um enxugamento da massa pública. Excelente. Só contextualizando também, a gente está citando, né, foi citado o professor Costela, o prefeito Vander Borges, o jornal Espaço está aberto, tá, pessoal? Se eles quiserem mandar alguma mensagem, conversar com a gente também, o espaço está aberto. Passam como vice-prefeito, apareça. O vice-prefeito parece que ele vai ter até uma live aí, né? Mas o espaço está aberto para todo mundo, tá? Nesse contexto que a gente escolheu as pessoas que apareceram na pesquisa, mas a gente vai dar tempo para conversar com todo mundo. Tiago, seguindo a pauta aqui, a gente já está com 40 minutos de entrevistas, tem muito assunto mesmo, se a gente fosse ficar aqui daria 2 horas, mas a gente vai tentar fazer um tempo batidinho aqui e depois numa outra oportunidade a gente conversa de mais assuntos. Dentro disso, outro problema que foi identificado nessa mesma pesquisa que colocou você e outras pessoas a candidata a prefeito, que a população de Sabará entende que o maior problema do município é a saúde. Primeiro eu vou perguntar ao Luiz. Luiz, você concorda com isso? Isso realmente
exemplifica o anseio da população de Sabará e depois eu passo uma pergunta para o Thiago. Olha, eu olhei os 3 pontos principais da população. Primeiro, realmente, a saúde, né? Principalmente o atendimento básico, né, de saúde. O segundo é a segurança. A gente acabou de falar aqui, essa falta de efetivo na Guarda Municipal. Hoje, o batalhão de Sabará, o 61, atende 4 cidades, cara. É uma mini prefeitura. Se você for, na verdade, até né, diante da sua proporção, é uma grande prefeitura. O policial, ele faz atendimento psicológico, ele atende, às vezes até leva para a maternidade, quando não tem, né, o SAMU para fazer isso, né, quando não tem bombeiro para fazer isso. Então, os policiais aqui do batalhão, se não me engano, são 250, 240, é um efetivo, infelizmente, muito pequeno, e eles fazem milagres. Eles fazem milagres, né? Então, a segurança foi uma se eu não me engano, a segunda mais votada. A terceira mais votada foi o transporte público, que aqui, cara, não existe. Não existe, né? A população, infelizmente, tem que chamar de ônibus essa lata velha que eles apresentam pra gente aqui, né? Hoje, acabou? Pode concluir? Hoje, qual que é a empresa que faz o transporte público aí? A Viação Viscol, Brasília e Viscol. Viação Brasília. Então são duas. Tá. E antes de passar para o Thiago, só que não ficou claro, você concorda com o resultado da pesquisa? Sim, concordo, reflete? Concordo. Então, beleza. Só para a gente saber que às vezes a pesquisa também não reflete tanto a anseio da população de base. O Sabará News fez até uma enquete. O Sabará News fez uma enquete. E dentro dessa enquete a gente perguntou qual era os 3 problemas maiores na cidade, né? E nós colocamos, tirando a segurança, na época nós tínhamos colocado as enchentes. A saúde veio em primeiro lugar, as enchentes vieram em segundo, né? E em terceiro veio o transporte público. Então tá coerente. Então, dito isso, Thiago, eu vou falar, não, só ia contextualizar. Pode falar. Sabará, você está sendo enganada. Vou falar sobre a saúde de Sabará para vocês. Eu tenho números. Vocês estão sendo enganados. Vou começar falando assim, ó, Thiago e Luiz Fernando, e para toda a população que está nos assistindo. Saiu uma reportagem na Rede Globo, recentemente, que o governo federal enviou para cá 4 médicos PSF, para poder complementar aqui a cobertura de planejamento e saúde da família, que são as unidades básicas de saúde. Eu vou provar para você que você está sendo enganado. A Prefeitura de Sabará disse que ela tem uma grande cobertura de PSF. Essas pessoas que o governo federal enviou recentemente, foi matéria do Jornal Nacional, e aí eu falo que a população de Sabará está sendo enganada pela Secretaria de Saúde de Sabará e pela Prefeitura, é de que quando o governo federal enviou 4 equipes de PSF, 4 profissionais médicos de PSF para cá, é porque no indicador do governo federal, eles mandaram 4 para o Amazonas, para uma cidade lá do Amazonas, e 4 para Sabará, dentro das cidades que estão dentro de um gráfico de miséria. Veja bem, não foi para um quadro de uma cidade que está em desenvolvimento, que está tudo bem, que está tudo ok. O governo federal está enviando esses médicos agora, em primeiro lugar, somente para municípios que estão em situações críticas ao olhar do governo federal. Agora eu falo para vocês como vocês estão sendo enganados. Existe um concurso, um chamamento público de mais de 6 anos atrás, que tem médico PSF que foi aprovado no chamamento, só está aguardando o prefeito chamar, e o prefeito não chama. Teve que aguardar o governo federal em Brasília mandar 4 médicos para cá para poder aumentar a cobertura. Vocês estão entendendo meu raciocínio? Durante 6 anos, com o chamamento aprovado, os médicos prontos para poder vir, é só o prefeito chamar. Ele não teve essa preocupação de aumentar as unidades básicas de saúde e atuar na prevenção. O governo federal, atualmente, que teve que mandar para cá 4, porque perceberam que dentro do programa Mais Médicos, esses 4 que foram enviados para cá foram para cidades que estão realmente em estado emergencial de precisar dos médicos. Então,
sinceramente, para cima de mim não, porque eu tenho números. Outra coisa, Hospital Cristiano Machado tem capacidade técnica operacional para poder atender a população. Diz eles que é por causa de problemas, de documentação daqui para lá. E é por causa de modalidade licitatória, por isso que não retira as cirurgias eletivas de Lagoa Santa e traz para poder atender o nosso povo para cá. Outra mentira, eu vou provar para você. O Hospital Cristiano Machado é um hospital do Estado, ou seja, um hospital público. E a legislação diz que, de público para público, dispensa-se modalidade licitatória. É só o prefeito contratar. E nem isso ele teve a capacidade de fazer. Então a população sabarense continua sofrendo e através de narrativas, narrativas e narrativas. Então a pesquisa, para mim, ela é coerente, foi embasada com números e principalmente, gente, a voz do povo é a voz de Deus. O povo não está satisfeito com aquilo que ele está vendo, porque não tem uma cobertura com um critério técnico de PSF, ou seja, planejamento da saúde da família dentro do município de Sabará. Muito discurso. Excelente. Tem uma outra questão também que apareceu para a gente aqui nos nossos levantamentos. Eu já vi isso acontecer em Santa Luzia e lá foi resolvido há pouco tempo. A cidade não tem maternidade. Que não é só um problema, a gente fala de saúde, né? A gente fala que entra até no cultural da cidade, na autoestima, né? No brio do cidadão, em poder ter seu filho local. Sabará também não tem hoje maternidade. Como que você, Thiago, avalia isso? Né? A gente entende da limitação de um legislador, mas como executivo, se amanhã você vir a ser candidato, se você se tornar prefeito, como que você acha que qual tem que ser a solução para esse problema aí que a população também reivindica em Sabará? Tiago, obrigado pela pergunta. Eu até vou contextualizar, dizer que você foi muito sábio quando você disse para mim, quando você me fez a pergunta, dizendo as dificuldades de um legislador, sabendo que tem coisas que não são da nossa competência. Em Sabará, os políticos doutrinaram, eles prepararam, eles moldaram a população no cabresto, no asfalto, na promessa de que o vereador é aquele quem coloca o asfalto, é aquele quem coloca o médico no posto, aquele quem coloca o medicamento, não é. O vereador foi feito para fiscalizar as ações do executivo e o dinheiro para ver se ele está sendo bem aplicado. E aí, dentro dessas fiscalizações, o vereador ele tem condições de pressionar o prefeito, através ali da sua articulação política, através ali das suas fiscalizações, para que recursos sejam destinados a fim de finalizar obras como essa, da maternidade. Apesar de que, tecnicamente, uma maternidade custa muito caro para o município e não tem muitos partos. A verdade é que Sabará não tem parto suficiente para poder ter uma maternidade e atender toda a população. Eu acredito que o projeto deveria ser muito maior do que esse. Por exemplo, um projeto específico de atendimento à saúde da mulher. Ou seja, não somente o foco na maternidade em si, mas sim um convênio junto ao governo federal, porque aquilo é uma obra do governo federal, que não é uma obra do governo do município, que pertence ao governo federal, do governo municipal, com a permissão e os investimentos do governo federal, deveria-se sim ter um convênio mais específico para prevenções, tratamentos voltados para a mulher, e não somente maternidade. A população aqui de Sabará, alguns políticos, eles focam muito nisso, de forma muito intrínseca. Maternidade, tem que nascer filho e tal. Gente, se vocês soubessem o custo que é manter uma maternidade, onde não vai ter um índice muito grande de natalidade, é absurdo. Então tem que ser um convênio específico para o atendimento à mulher. E aquilo ali é uma coisa que está no coração do sabarense, já há muitos anos, são 8 anos de obra parada. Desde quando eu vim para cá, eu percebo que existe um sentimento muito grande do nosso povo, aqui, da nossa gente, de que seja entregue esse equipamento. Excelente. Passando a pauta, então, você quer falar alguma coisa, Luffy? Não. Até então, eu estou de acordo, eu só discordo da questão de não focar na maternidade. Eu mesmo tive essa dificuldade há pouco tempo, eu posso falar por alguém que provou do bolo, né? Então, e eu vou dizer para você, para quem tem carro, é muito bom. Para quem tem possibilidade de pagar Uber, é muito bom. Mas para quem, principalmente, depende de transporte público, levar a sua esposa ou a mulher grávida ter que se deslocar, né, para uma maternidade,
E às vezes precisa voltar para pegar roupa do bebê, roupa dela, às vezes fica internada mais tempo. É muito custoso, né? Eu concordo com o vereador quando a gente fala de uma questão mais ampla. Mas eu acho que maternidade é importante para Sabará, sim. Tá. Lembrando Excelente. aqui, Luiz Passa Fernando, que nós dois comungamos da mesma coisa. Minha filha, Emanuele, eu me lembro que a Jéssica, minha esposa, passou mal dentro da nossa casa aqui em Sabará. A gente teve que ter a nossa filha no Elisabela, esqueci o nome. Desculpa aí. Foi numa maternidade em Belo Horizonte, mas eu ainda acredito que não podemos focar só na maternidade. Quem tem conhecimento técnico que está falando, sabe que a maternidade custa muito caro por um índice de natalidade muito baixo que existe aqui em Sabará. Tem que ter a maternidade, sim, mas também com um convênio mais amplo para os direitos e a defesa da mulher em Sabará. Excelente. Vamos passar para a pauta do transporte. Eu vou ler uma pergunta aqui da página Sabará Gente. Sabará Gente. Não é Sabará da Gente, não. Gente, parceiro. Bruno Croc. Seja bem-vindo aí, o pessoal da página. Eu não sei quem são os administradores, mas fico contente que a gente consiga chegar nessas outras pessoas. Ele pergunta aqui, gostaria de saber sobre a concessão do transporte coletivo de Sabará. Esse ano vence a concessão. Então ele quer saber sua opinião, a opinião de vocês dois aí sobre isso. Minha opinião, vence esse ano. Acho que o prefeito tem que tirar, mais uma vez, esse totalitarismo, né? Esse narcisismo que ele tem aqui na cidade de Sabará, sentar com a população, ouvir o povo, colocar suplementares para poder atender a nossa população. Aqui, tem lugares aqui que o ônibus nem chega, mas que o micro-ônibus chegaria. Se o prefeito ele aumenta a capacidade modal de atendimento da nossa população, automaticamente a população seria melhor assistida. Eu sou autor de um projeto de lei em Sabará para que o prefeito siga o exemplo. Não sei, às vezes eu acho que os políticos daqui dessa cidade, não sei, talvez seja um continente diferente. Gente, tudo que é bom se copia. Vai ali no Barreiro, vai na Estação Diamante, vai em Belo Horizonte, Estação São Gabriel, vai em Sarzedo, onde é que meus pais moram, tem uma estação lá, vai em Ibirité, tem uma estação lá. Por que não se implanta um terminal rodoviário aqui que interligue os bairros um no outro, fazendo com que o tempo de espera da população diminua e que os suplementares possam entrar em lugares que o ônibus grande não entra? Prefeito de Sabará abre o modal. Então, Bruno Croc, a solução está aí. E se o prefeito de Sabará, ou a base dele, falar para a população que não tem dinheiro, por que o prefeito, então, falou que ele está com um superávit financeiro de 56 milhões no caixa? Ele apresentou isso para a gente. Então, por que não faz? Por que não constrói? Por que não entrega para o povo? Porque eu não consigo entender. Como eu disse, existe uma forma de se fazer política em Sabará que está lá no passado. Eles vão criar inúmeras narrativas. Ah, mas é porque a legislação tal, o governo federal, juntamente com o ET que veio de Marte, eles não permitiram. É um monte de narrativa, e de verdade, o povo ainda continua sofrendo. Então está aí uma das alternativas para a gente poder mudar a história do transporte público de Sabará. Eu também concordo e vou até um pouco mais além. Eu acho que aqui nós poderíamos abrir, além, né, dos suplementares, as vans. Colocar van de transporte. Eu acho que é uma forma de você gerar emprego na cidade para quem é da cidade, fazer linhas que hoje não são atendidas pelo ônibus, e olha que se paga uma passagem aqui absurda, cara. É coisa de doido. Se botarem duas pessoas juntas pagando a passagem, você paga um Uber para Belo Horizonte. De tão cara que é a passagem. E assim, um serviço pífio. As empresas de ônibus, muito sinceramente, se eu fosse o prefeito dessa cidade, eu tiraria eles na base da porrada, sabe? E abriria concorrência, cara. Não temos concorrência em Sabará. Infelizmente, aqui são os mesmos. 30 anos. Essa Viscol aqui. 30 anos fazendo a paciência do sabarense acabar. Horário de ônibus não tem. Quem precisa ir para o médico, sabe-se lá que horas tem que sair de casa de antecedência. Então, cara, é uma coisa simples. Abre concorrência. Abre para van, abre. Pessoal, deu problema aí, Thiago. Você está me ouvindo?
Tô ouvindo. Deu problema aí com a internet do Luffy. Eu acho que ele ficou muito agitado. Ele Luffy, ficou muito agitado. voltou. Por até Internet que ficou vai. com medo dele aqui. Você estava falando, você tinha acabado de falar que tem que trocar, vou usar as palavras aí, as empresas aí. Não cara, troca Wander, e abre concorrência. Eu tenho certeza que o Vander Borges interferiu lá agora. Mandou cortar. Então, assim, abre concorrência, cara, gera emprego na cidade, coloca suplementar, coloca van na cidade, a população vai ficar satisfeita por estar sendo atendida. É o mínimo, cara, é o mínimo. A população tem o direito de ir e vir, cara. Esse direito está sendo cerceado. E a prefeitura tapa os olhos, tapa os ouvidos e, se cala diante disso. Então, foi a terceira maior reclamação aqui pelo cidadão sabarense. A terceira. E é simples, cara. Abre concorrência. Você vai ver a população satisfeita. Excelente, pessoal. Infelizmente, nosso tempo já está chegando ao fim. Estamos com 55 minutos de entrevista. Passa muito rápido, é muito assunto. A gente tem uma proposta de fazer algo mais curtinho, para também não ficar muito longo, para a população depois poder assistir. Vai ficar ao vivo, vai ficar sendo ao vivo. Ninguém aguenta político falando o tempo todo. Também tem isso. Então, pessoal, eu queria que nesses momentos finais, você, Thiago, primeira coisa, a última pergunta, assim, você se considera pré-candidato a prefeito de Sabará hoje, ou isso foi uma questão da pesquisa, não está nos seus planos? Eu não me considero, eu estou pré-candidato a prefeito de Sabará, pode ter a plena convicção disso. Após uma conversa com a estadual do meu partido, temos uma conversa muito boa, muito séria. Tenho aqui a anuência, o apoio do meu partido para poder me colocar aqui à disposição da população de Sabará e estar pré-candidato à prefeitura. Inclusive, depois de ver tantas deficiências dentro do poder público municipal de Sabará e ver que a dignidade política dessa gente foi roubada, extirpada, usurpada, nós estamos aqui agora para poder tentar devolver essa dignidade política e administrativa para esse povo, que há muitos anos vem sofrendo. Excelente. Luffy, queria agradecer a oportunidade. O que eu falo, assim, quem me conhece o nosso modelo. Hoje a gente tem uma equipe no Jornal Minas que trabalha com muita competência, mas é muito difícil você estar em loco. E eu valorizo demais quem faz a imprensa local, quem está na rua, quem está no dia a dia, porque o que a gente pode fazer é amplificar, né, a fala dessas mídias locais, dessas pessoas que estão lá. Então o espaço está aberto, agradecer toda a sua contribuição aí, nesses 4 anos já que a gente se conhece, e agora essa parceria com a Sabará News. Deixa uma mensagem para a população. Bom, primeiro eu agradeço a presença aqui do vereador Thiago Rodrigues. Amanhã, né, teremos mais uma entrevista, né, mais uma live com a Conceição Arruda, né, vereadora de Sabará, e logo após com o Sargento Rodolfo, que também estará aqui, né, para brilhantar a live. Seguinte, gente, a Sabará News é uma mídia independente. Não recebe de prefeitura, não recebe de vereador, não recebe de vice-prefeito, de governador. Nós somos independentes. Quer saber a verdade? Quer ter opinião própria? Assiste a gente acompanha a Sabará News e amanhã estaremos aqui de volta. Obrigadão, Thiago. Deus abençoe a todos. Última polêmica. Serve com as 3 constrições, não sei o nome da pessoa aqui direito, tá só... Alô? Não entendi. Thiago bateu no peito declarando apoio a Rodolfo. Agora você está falando que é candidato. Como é que é essa história aí, Thiago? Tenham fé, confiem que o melhor de Deus ainda está por vir. Excelente. Então tá. Sargento Rodolfo não chegou aonde ele chegou à toa. É uma pessoa que eu acredito que Deus iluminou o caminho dele aí. E em breve teremos fortes emoções aí pela frente. Então tá, muito obrigado, pessoal. Obrigado, população de Sabará. Amanhã com a Conceição Arruda e na quarta-feira o Sargento Rodolfo. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Abraço, gente. Um abraço. Fiquem todos com Deus. A direita vive.